Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, o podcast onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Eu sou Ana Veiga, sou apresentadora desse podcast, psicanalista e terapeuta materna. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a tal da culpa materna. Tem um ditado popular que diz: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas será que realmente tem que ser assim? Nós vamos entender um pouquinho sobre essa tal da culpa que persegue muitas mães, os maiores motivos por essas culpas aparecerem e também como lidar com elas. A culpa materna, ela é um sentimento muito complexo, mas que ela aparece praticamente em quase todas as mães em algum momento da maternidade. Essa culpa nasce da sensação de que nós estamos falhando em algum momento, de que aquilo que nós esperávamos não está acontecendo. E é aí que entra uma grande questão. A culpa, ela pode vir de expectativas irreais que nós criamos ainda quando estamos grávidas. E essa culpa, ela nasce da sensação de que nós estamos falhando ou que não somos boas o suficiente como mães. E por que ela pode acontecer? Existem inúmeros motivos, eu vou falar alguns deles, mas um dos grandes motivos dessa culpa aparecer é a comparação com outras mães. Aquela mãe, aquela sua amiga que parece que dá conta de tudo, que os filhos dela fazem tudo diferente do seu, que elas são perfeitas, ou aquelas mães das redes sociais que parecem ter uma rotina perfeita e você olha para aquilo e fala: eu não consigo ser assim, o que está acontecendo de errado comigo? A grande verdade é que essa culpa também pode vir de expectativas que nós criamos e que elas são inalcançáveis, elas são inatingíveis. Por isso que eu costumo falar a importância de alinhar as nossas expectativas. A maternidade, ela pode ser linda, ela pode ser leve, mas precisamos saber que ela também é carregada de desafios, ela é cansativa, ela é difícil, né? Então nós precisamos alinhar as nossas expectativas, entendendo que nem tudo daquilo que a gente idealizou vai acontecer. E tá tudo bem, isso não significa que somos mães piores por causa disso. E essa culpa, ela começa ainda na gestação, onde nós já somos bombardeadas com palpites e com coisas que você deve fazer isso ou não faça aquilo, e nós vamos sempre ficando encurraladas. Onde será que eu devo me enquadrar? O que será que de fato eu devo fazer? O que eu diria é que você precisa se escutar mais. É claro que é importante você estudar, eu sempre falo muito sobre isso com as minhas pacientes, de buscar o conhecimento, de buscar entender sobre as fases da gestação, sobre as fases da maternidade, sobre muitas coisas. O conhecimento vai nos ajudar, mas cada mulher vai viver a sua maternidade de forma única e é importante que a gente entenda isso. A culpa, ela é um sentimento humano e é comum que se sinta, mas ela não pode guiar as nossas ações, ela não pode ser o nosso guia. E eu costumo falar que é importante que a gente troque essa palavra de culpa por responsabilidade, né? Quando nos culpamos, não é de todo mal, porque queremos ser mães boas, estamos engajadas na nossa maternidade, queremos o melhor para os nossos filhos, e isso pode ser um impulso para que a gente realmente dê o nosso melhor e faça aquilo que é melhor dentro das nossas condições. Mas quando essa culpa começa a ser paralisante, aí está um alerta vermelho, aí nós precisamos nos preocupar e olhar de fato para essa culpa. E aí tem algumas perguntas, algumas questões que eu gostaria de trazer para que você pare e pense diante de uma culpa que está te consumindo. Algumas perguntas que você pode se fazer diante de momentos angustiantes onde você percebe que está sendo tomada pela culpa. Essa culpa é minha mesmo? Ou ela é fruto de expectativa de outros? Porque muitas vezes isso acontece, né? Quando outras pessoas colocam sobre nós as suas próprias expectativas, ou quando nós tentamos a todo tempo agradar as outras pessoas, provando sobre a nossa maternidade, querendo provar sobre a nossa maternidade. Outra coisa que você pode se perguntar: eu estou sentindo culpa diante de um erro ou estou sendo exigente comigo mesma? Porque todas as mães irão errar. Na psicanálise, a gente fala muito sobre um conceito da mãe suficientemente boa, que ele foi um conceito trazido pelo psicanalista, também pediatra Winnicott. E ele falava sobre a mãe suficientemente boa, que ela não é perfeita. Aliás, as mães perfeitas não existem. A mãe suficientemente boa, ela vai fazer o seu melhor, de acordo com as suas condições, mas entendendo que as falhas também fazem parte do processo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre quais os momentos que essa culpa mais costuma aparecer. Como eu falei, ela está todo o tempo tentando invadir e nós precisamos estar atenta para que essa culpa não nos paralise. Então, alguns momentos que eu percebo através dos meus atendimentos e através de estudos também, que essa culpa pode aparecer de forma mais exacerbada ou que é mais comum acontecer. Referente à via de parto, referente se você escolhe uma cesárea, se você não teve um parto normal, referente à amamentação, se você não conseguiu ou optou por não amamentar, referente à volta ao trabalho, aquele momento que você opta por seguir a sua carreira ou por necessidade
necessidade precisa seguir a sua carreira, precisa voltar ao trabalho. Consequentemente, quando você deixa os seus filhos com outras pessoas, que seja para trabalhar, para tomar um banho mais demorado, para tirar um tempo só para você, para sair com as amigas. E como eu já disse também, quando você começa a se comparar com outras pessoas. Então eu percebo que esses são os momentos mais críticos onde a culpa, ela costuma ali perseguir a mãe. E aí eu quero trazer algumas dicas práticas de como a gente lidar com essa culpa no dia a dia mesmo, né? Diante de sentimentos, diante de momentos que você percebe que a culpa está ali te paralisando, que ela está te incomodando e que é um sentimento que já se tornou incômodo para você. De que forma que você pode lidar com essa culpa? Uma das práticas que pode te ajudar muito é o autocuidado emocional. Como eu falei, você se fazer perguntas, você se fazer questionamentos. E aí você pode se perguntar: o que de fato eu estou sentindo agora? Porque muitas vezes a culpa ela vem disfarçada de cansaço, de exaustão, de insegurança. Você precisa entender qual o sentimento exato que você está sentindo naquele momento, até para que você consiga diferenciar. Por isso que o autoconhecimento é tão importante em todos os momentos da nossa vida. Então, a primeira pergunta, quando você estiver se sentindo mal, quando você estiver sentindo que está sendo paralisada e tomada por essa culpa, é se fazer essa pergunta: o que de fato eu estou sentindo agora? Depois, de onde vem essa sensação? Por que que eu estou sentindo isso? De onde ela vem? Tentar encontrar a raiz daquele sentimento. E depois, o que eu diria para uma amiga se ela estivesse passando por isso? Muitas vezes nós nos cobramos excessivamente. Aquela palavra que nós falaríamos para uma amiga ou para uma outra mãe, nós não conseguimos trazer para nós mesmas, né? Então nós somos excessivamente duras conosco mesma. Então, quando você traz esse olhar, se fosse uma amiga passando por isso, o que eu falaria para ela? Você também traz a autocompaixão e a empatia, porque muitas vezes você é muito mais dura consigo mesma do que com os outros. Outra coisa também muito importante é a autoempatia. Trocar o julgamento pelo acolhimento. A partir do momento que você consegue identificar o que você tá sentindo, você se acolher, você não se julgar. Tá tudo bem que eu me sinta assim. Entender aquele momento, se acolher naquele momento, entender que ele vai passar. E o que você pode fazer por si mesma para amenizar tudo aquilo que você está sentindo e para te ajudar a passar aquele dia, aquele momento. Muitas vezes a maternidade não é um dia de cada vez, mas é uma hora de cada vez, é um minuto de cada vez. Então você vai vivendo a sua maternidade, entendendo que existem dias bons, existem dias ruins, mas que você precisa se acolher e dar o melhor de si, primeiro para si e depois para os seus filhos. Outra estratégia, e não menos importante, é buscar um apoio emocional. Como terapeuta materna, eu consigo auxiliar essas mulheres a entenderem as raízes dessa culpa. Como eu falei, ela pode surgir em determinados momentos e cada uma vai perceber ela em algum momento da sua maternidade. Então, eu vou ajudar essa mulher a entender de onde vem essa culpa, por que ela está se sentindo dessa forma, e aí nós vamos trabalhando isso de acordo com a individualidade de cada uma. Então, buscar um apoio emocional para que você consiga expressar isso. Muitas vezes a mulher passa por isso sozinha, entendendo que é assim mesmo, que ela precisa se sentir assim e até de uma forma autopunitiva, né? Eu preciso ficar assim porque eu sou uma péssima mãe, porque eu não estou fazendo o meu papel, porque eu não estou fazendo o meu melhor, e aquilo acaba trazendo muitos prejuízos emocionais. Então, a partir de uma ajuda emocional, a partir de uma pessoa que está te guiando e te apoiando em todo esse processo, você pode se sentir cada vez melhor, lidar com essa culpa de uma forma mais leve, se acolhendo, como eu disse, se amando e trazendo para você todos os benefícios desse apoio emocional. E por fim, aprender a se perdoar. A maternidade não é linear. Como eu disse, existem dias que nós estamos nos sentindo as super-heroínas, existem dias que estamos nos sentindo a pior mãe do mundo e tá tudo bem. O importante é, como eu falei, que você seja uma mãe suficientemente boa, que você dê o seu melhor dentro das suas condições, entendendo que você vai falhar, que você vai errar e os seus filhos também vão aprender isso com você. Então, se perdoe, se acolha e se ame e saiba que você é a melhor mãe que os seus filhos poderiam ter. Eu quero te convidar a escutar esse sentimento de culpa com gentileza e encontrar formas saudáveis de enfrentá-lo. Lembre-se de que a maternidade é um caminho cheio de tentativas,
de acertos e erros, vão existir dias mais leves, vão existir dias mais difíceis, mas o importante é o amor, o vínculo e aquilo que você está fazendo para os seus filhos, dando o melhor de si, e é isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Você é a mãe que os seus filhos precisam e você está fazendo o seu melhor. Confie em você, busque ajuda quando precisar e conte comigo também no que eu puder te ajudar. Se você gostou desse episódio, compartilhe com uma outra mãe, compartilhe com uma grávida para que ela já vá se preparando, vá entendendo que ela não precise carregar, além de todas as coisas que a maternidade traz, a culpa, que ela pode transformar esse sentimento em autoconhecimento, em amor próprio, que ela pode se acolher, que ela pode entender. Ela nunca será perfeita, mas ela será a mãe suficiente para os seus filhos. Eu agradeço você que ficou conosco até agora nesse episódio. Siga nossas redes sociais, curte, compartilha. Será um prazer ter você aqui conosco. O nosso Instagram é maternando.no.divan. Muito obrigada e até a próxima.